ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Eu estou muito alegre, glória a Jesus, por aquilo que Deus está fazendo nesses 3 dias já. Na sexta-feira esteve conosco o bispo Volmar, o nosso presidente, nosso pastor. Esteve um bom tempo lá em casa conosco, né? A gente pegando conselho, a gente conversando, aprendendo cada vez mais. E aí trouxe uma palavra abençoada, orou por nós. O bispo Isaías ontem também foi usado nas mãos de Deus aqui. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Amém? Estava uma bênção, não? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E hoje deram oportunidade para eu pregar hoje. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar tomando o cálice da bênção, né? Que é simbólico, né? Simboliza ali o sangue de Jesus. Não é a Santa Ceia oficial, tá, irmãos? Não tem o pão, é o cálice somente. Todo mundo pode participar, até as crianças, tá? Os outros 2 dias a gente tem convidados. Às vezes os pregadores focam muito na mensagem, tá certo, né? A gente acaba meio que atropelando uma coisa ou outra, não é? Eu esqueço de falar, esqueci de falar. Tinha gente que não tomou o cálice porque não é batizado, não é? Ou as crianças queriam e não tomaram. Mas pode todo mundo tomar o cálice depois, vai ser bênção em nome de Jesus. Eu vou procurar ser breve. Nós já estamos abençoados, eu ia dizer zonzo de tanta Bíblia, né? Mas nós estamos abençoados já esses 3 dias, mas eu não posso deixar de compartilhar uma palavra de Deus, irmãos, porque nós precisamos entender o que é a Páscoa do Senhor. Nós precisamos entender, claro que de forma resumida, mas os principais pontos do que simboliza, do que significa a Páscoa do Senhor. Não tem nenhum problema de você comer um chocolate, não tem nenhum problema, né, de você dar um coelhinho de chocolate para o pastor, né? Não comer o chocolate, tá? O que vale é o chocolate, né? E não tem nenhum problema quanto a isso. Mas nós temos que ensinar já desde criança os nossos filhos, nossos pequeninos, o significado real das coisas. Amém? Glória a Deus. Senão nossos filhos, quem é que é crente em Jesus? Aí, levanta a mão, vamos ver. A maioria, né? Não vou perguntar quem ainda não é crente, para não ficar com vergonha, mas quem não é, vai ser. Não é em vão que Deus te trouxe aqui essa noite, não é? E se nós não ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus, não é? Daqui a pouco eles estão comemorando as festas de forma pagã, estão comemorando as coisas de forma mundana, sendo que são filho de crente, filho dos irmãos, das irmãs. Nós precisamos ensiná-lo, não é? Senão nós vamos começar a ver nossos filhos aí acordando pela manhã, ao invés de ler um versículo da Bíblia, tirar uma palavra da caixinha de promessa, eles vão ver o horóscopo deles, né, para saber como é que, né? Então a gente tem uns 3, 4 que acreditam em horóscopo, aí depois eu vou orar por ti, irmão. Glória a Deus. Teve um que falou esses dias, William, te mostrei o vídeo, né? Teve um cara que se diz pregador e foi num podcast e falou, não, mas o horóscopo, ele, né, não vê que quando Deus chamou Abraão para fora, mandou Abraão olhar para as estrelas do céu. Mas o cara, de onde o cara me tirou que tem a ver uma coisa com a outra? Aí depois ele foi lá se retratar, na outra semana, e foi lá, gravou um vídeo se retratando. A gente dá umas rateadas, irmão, a gente pode dar uma rateada, a gente é ser humano, né? Mas aí já é demais também. Mas vamos pular essa parte, que a palavra hoje não é sobre horóscopo, a palavra hoje é sobre a Páscoa, é sobre Jesus e o significado da Páscoa. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá em Êxodo, no capítulo 12. Lá em Êxodo, no capítulo 12, louvado seja Deus, em Êxodo, no capítulo 12. Pode permanecer sentado, vou ler alguns versículos aqui. E você vai acompanhar na sua Bíblia. Quem tem a Bíblia, levanta ela para o alto aí. Levanta ela aí, ó. Cadê a foto? Essa é a hora da foto. Vamos tirar uma foto, já que eu provoquei? Quem é que vai tirar? Irmã Renata não está? Lipe, corre aqui, Lipe. Irmã Renata vai tirar uma foto. Vamos todo mundo levantar a Bíblia, lá no alto agora. Será que consegue pegar eu aqui também ou não? Deixa eu descer mais para lá assim. Já que o pastor deu ideia, agora vai. Vamos levantar a nossa Bíblia lá no alto assim, ó. Quem trouxe a Bíblia, ó. Quem não trouxe, senta, Renato. Senta aí.
Quem não trouxe, clama pela misericórdia e traz no próximo culto. Glória a Deus. Olha aí, ó. Essa igreja tem um povo que ama a Bíblia. Amém? Diz um amém para sair na foto aí. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. Obrigado, irmão. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Agora preste atenção a partir daqui. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Preste atenção nisso. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Segura aí que nós já vamos seguir lendo. O Senhor fala aqui no versículo 13: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Amém? A palavra Páscoa significa passagem. Numa tradução livre, passagem por cima. Para que você entenda aonde tudo começou. Para que você entenda o que significa a Páscoa e o que isso tem a ver com Jesus. Agora pula lá para o versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras, no sangue que estiver na bacia. Desculpa, vou ler novamente. E lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, nós costumamos falar, porque nós sempre falamos de Jesus. Costumamos falar sobre essa passagem, costumamos a falar sobre a Páscoa, não só na época da Páscoa. O bispo ontem explanou muito bem o que acontecera com Jesus naqueles dias, não é? E nós vimos muita coisa na internet, acompanhamos. Eu acredito que hoje em dia a maioria de nós entenda mais ou menos o que significa a Páscoa. Mas o que a Páscoa tem a ver com Jesus? A Bíblia vai nos dizer em 1 João 1,29, que quando João Batista viu Jesus indo em direção a ele, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Vamos voltar. O povo de Israel estava preso no Egito. Aí você vai pegando no teu espírito conforme eu vou falando. O povo de Israel estava preso no Egito. O Egito era a maior nação da época. No Egito estavam os cientistas mais inteligentes, os médicos mais capacitados. O Egito era a bola da vez. O Egito era um sistema que governava e que se expandia para todos os lados do mundo. Era uma referência. Ou seja, todo o poder da terra, entre aspas, estava sobre o Egito. O Egito detinha todas as coisas. Inclusive o povo de Deus estava escravo no Egito. Inclusive o povo de Deus estava preso no Egito. Você crê que Deus te escolheu ainda no ventre da tua mãe, sim ou não? Mas você já nasceu crente? Você não nasceu crente. Nós não nascemos crendo em Jesus. Nós não nascemos acreditando no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Nós não crescemos e passamos a nossa infância, ou a maioria de nós que não nasceu em um lar cristão, a maior parte da nossa vida acreditando em Jesus. Pelo contrário, nós duvidávamos, nós perseguíamos, nós falávamos mal, nós zombávamos. Nós estávamos longe de Jesus. Nós não conhecíamos. O sistema que dominava a nossa mente era o sistema mundano. Seja você ou fosse você religioso ou ateu, o sistema que governava sobre a nossa mente é o sistema desse mundo que jaz no maligno. Então tudo aquilo que era relacionado a Jesus, porque o nome de Deus ele ficou muito banalizado por conta do que a igreja fez ao longo dos séculos. A falsa igreja, os falsos pastores, os falsos sacerdotes fizeram ao longo dos séculos. O nome de Deus ficou escandalizado, a igreja, a instituição ficou escandalizada. O nome de Deus ficou um nome corriqueiro que passava pela boca de qualquer um sem o mínimo de temor. Tanto que se você perguntar, salvo para alguém que se diz ateu, mas se você perguntar para alguém, não a religião dele, não falando sobre Jesus, mas se ele acredita em Deus, claro que eu acredito em Deus. Todo mundo acredita em Deus. Todo mundo acredita que existe um Deus. Mas quando você começa a falar de Jesus para alguém, quando você começa a falar do Filho de Deus para alguém, porque não tem como chegar no Pai se não for através do Filho. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus Cristo todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós curamos enfermos. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônios. É no nome de Jesus que Deus opera maravilhas no meio da igreja. Amém? Mas o sistema desse mundo, assim como o sistema do Egito, estava no coração das pessoas. Até que o próprio povo de Deus, aquele que era escolhido, ele abriu os olhos. Ele não aguentou mais ser escravo, como um dia eu abri os meus olhos. Como um dia você não aguentou ser mais escravo do mundo. Como um dia você não aguentou ser mais escravo dos vícios. Como um dia você não aguentou ser mais escravo da tristeza. Como um dia você não suportou mais ser escravo da depressão, do medo, da vergonha, do pecado. Um dia você não suportou mais e você disse: Deus, mesmo sem conhecer Deus, me dá uma saída. Me mostra uma saída, me mostra uma solução. Eu preciso resolver o meu problema. E você clamou a Deus. Assim como a nação de Israel, presa, cativa, dominada pelo sistema do Egito, chegou o momento que eles não suportaram mais.
E eles começaram a clamar para que Deus os libertasse. Quando você clama para que Jesus te liberte, você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo, e não tarda a bênção de Deus sobre a tua vida. Precisamos continuar clamando o Senhor. Então a nação, ela clamou o Senhor, e Deus tirou a nação do Egito. Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Deus tirou toda a nação de Israel, que estava naquela situação de escravidão, e tirou da terra do Egito. Mas não foi fácil, irmãos. Assim como não é fácil você aceitar Jesus e ser salvo, é instantaneamente. Você creu no coração e você confessou com os lábios, você está salvo. Próximo passo é o batismo nas águas. Amém? Mas viver uma vida com Cristo, viver uma vida com Jesus, demanda nós buscarmos, nós pagarmos o preço, nós irmos vencendo dia após dia os nossos inimigos, nós irmos vencendo dia após dia as batalhas que nos são propostas, e muitas delas com a permissão de Deus, porque Deus está no controle de 100% da minha vida. Deus está no controle, ou deve estar no controle de 100% da vida de todo cristão. Então tudo aquilo que passamos e enfrentamos, Deus está no controle de tudo. E Ele vai te livrar, Ele vai te dar vitória, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te tirar dessa escravidão. Para muitos o Egito é o pecado, e é disso que nós vamos falar. Mas para muitos o Egito é uma enfermidade, para muitos o Egito é um espírito de miséria que está agindo na sua vida, para muitos o Egito é um casamento, uma vida sentimental fracassada. Pois Deus quer virar esse cativeiro na tua vida, Deus quer mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o povo sai do Egito. Depois de 10 pragas, Deus manda 9. Estou resumindo, irmão. E na 10ª praga, o anjo da morte viria e mataria todo o primogênito, todo o filho mais velho, de gente e até de animal, na terra do Egito. Por que eu fiz questão de ler aquilo ali? Na terra do Egito. Porque não eram só egípcios. Podia ser, e foram até hebreus, que não fizeram aquilo que Jesus mandou. Assim como muitos povos que não eram hebreus, que não eram judeus, eles passaram sangue na porta e saíram de lá, porque o anjo da morte não entrou na casa deles. Veja que é uma questão de decisão. Tem crente que não vai ser salvo. É crente de igreja, é crente de frequentar a igreja, é crente de frequentar uma denominação, mas não é crente em Jesus, não é 100% temente a Deus. E vai ter gente que na última hora, vai aceitar Jesus e vai entrar pelos portões celestiais. Como aquele ladrão da cruz que se arrependeu e que Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Você já aceitou Jesus, você já é de Jesus. Viva como um filho, como uma filha de Deus. Mas saiba que aquele familiar seu que você tem orado, que você quer ganhá-lo para Jesus, talvez não vai ser tão fácil, mas Deus não falou que não vai fazer. Deus vai fazer no nome de Jesus Cristo, no tempo dele, do jeito dele. Você só precisa continuar orando por ele. Você só continua buscando a presença de Deus por esse familiar, em nome de Jesus. Amém? Então o povo sai do Egito. Por que ele sai do Egito? Porque ele obedeceu a Deus, passou sangue na porta da casa. O anjo da morte veio, o anjo da morte passou sobre aquelas casas, e ele só entrou na casa daquele que não tinha a marca do sangue do cordeiro na sua porta. Aquela noite foi talvez a pior noite que o Egito já viu. Mães e pais chorando, berrando, gritando, se desesperando, porque entraram no seu quarto e viram seu filho ali morto, porque entraram no outro cômodo e viram o filho morto. Mas na casa do povo de Deus, ninguém tinha morrido. Quando Deus vier com a sua ira, quando Jesus vier com a sua ira, porque ele veio aqui como um cordeiro, mas ele virá como um leão. Quando a ira de Deus se manifestar sobre essa terra, nós, a igreja do Senhor, estaremos com ele. Diga glória a Deus.
Aleluia. E o que tudo isso tem a ver com Jesus? Jesus, João acaba de falar no capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o poder que tem o sangue, irmãos. Olha o poder que tem o sangue, o efeito que tem o sangue. Foi só passar o sangue do Cordeiro nas portas que o anjo da morte passou por cima e ninguém naquelas casas foi tocado pelo anjo da morte. O sangue é poderoso. Quando um leproso ele era curado, ele tinha que passar por um ritual onde o sangue do Cordeiro era aspergido sobre ele, para que ele pudesse então retornar à sociedade, para que ele pudesse então fazer parte novamente do povo de Deus. Tudo isso estou falando na tradição judaica, no Velho Testamento. O sangue, ele é tão poderoso que o sumo sacerdote ele só entrava no Santo dos Santos depois que o sangue era aspergido sobre ele. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, porque o efeito do sangue do Cordeiro naqueles dias é o efeito do sangue de Cristo hoje sobre a nossa vida. Aleluia! O sangue de Jesus é a arma da nossa redenção. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que são essas ofensas? Os pecados, nossos pecados. Nós nascemos do pecado, a nossa natureza é caída. Porque tu acha que o teu filho é teimoso às vezes, porque tu acha que a tua filha é obstinada às vezes, porque tu acha que o nosso filho é meio birrento às vezes, é meio metido a brabo às vezes. É a natureza adâmica que está dentro dele e que está dentro de todos nós. Só que agora nós somos lavados, agora nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. É por isso que filho de crente não é crente, irmão. É por isso que aqui na escolinha as irmãs oram para eles aceitar Jesus. A pastora já expulsou legião de demônio de criancinha. Assim como já oramos por crianças e foram batizadas com o Espírito Santo. Filho de crente não é crente. Filho de crente é só filho de crente. Assim como o ser humano é só criatura de Deus e só passa a ser filho de Deus quando entrega a sua vida para Jesus, quando é guiado pelo Espírito de Deus. Não, agora meu filho nasceu, eu sou crente, meu filho nasceu, ele também é crente. Não, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa reconhecer os seus pecados, ele precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda que uma criança muito pequena, ela não tem entendimento do que é o ato pecaminoso, ainda que ela não tenha cometido a maioria dos pecados que a gente já conhece, mas ela tem que saber que a natureza dela é caída, e que se Jesus estiver na vida dela, que se ela entregar a vida dela para Cristo, ela será remida, ela será perdoada e ela será salva. Não negligencie a fé dos teus filhos, não negligencie a fé das crianças. Eu aceitei Jesus. Quem é que aceitou Jesus aí com mais de 40 anos? Levanta a mão. Quem é que tinha mais de 40 quando aceitou Jesus? Quem é que tinha mais de 30 quando aceitou Jesus? Aqui igreja jovem essa, hein? Imagina, irmãos, 30 anos de vida pecando. Imagina 30, 40 anos de vida acostumado com outro tipo de religião. Imagina 30, 40 anos de vida carregado de preconceito contra a igreja do Senhor. Imagina 30, 40 anos de vida, alguns abandonados pelo pai, alguns abusados pelo pai, alguns nem sabem quem é o pai. Aí a pessoa vem na igreja e o pastor prega: Deus quer ser teu pai, Deus quer que você seja filho dele. Qual é a referência de pai que passa na cabeça de alguns? Aquilo que eles viveram. Um pai violento, um pai abusador, um pai que abandona, um pai que bate na mãe. Aí é difícil. Agora imagine uma criança com 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, sem religião nenhuma, sem preconceito nenhum, sem nada, com seu coração limpinho. Só não é 100% limpinho por conta da natureza adâmica que está nele.
Mas você fala de Jesus para ele, ele não quer explicação nenhuma, ele só quer Jesus na vida dele. Diga glória a Deus. É por isso que Jesus fala que nós devemos ser como crianças. É por isso que Jesus fala que deles é o reino dos céus, das criancinhas. Não negligencie a fé das crianças. Ensine a palavra de Deus para elas. Traga o seu filho para aprender a palavra de Deus no ministério infantil. Porque Deus tem trabalhado na vida de crianças que serão os pastores dessa geração, serão os evangelistas dessa geração, serão os obreiros dessa geração, serão os ministros dessa geração, crianças que serão os empresários, que serão os políticos, que serão as pessoas que podem mudar essa cidade, que podem mudar esse país. Algumas delas estão aqui atrás dessa parede, muitas delas estão em muitas igrejas espalhadas por aí, que valorizam o ministério com as crianças. Aleluia! E nós, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, fomos remidos, fomos perdoados. E nós temos a garantia da vida eterna. Olha o que diz em João 6,54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comer a carne e beber o sangue é uma metáfora, é no sentido figurado, quer dizer receber Jesus no seu coração, receber Jesus na sua vida, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Será ressuscitado no último dia e o Senhor permanecerá em ti, diz a palavra de Deus. Nós não podemos viver, hoje eu sou crente, hoje eu não amanheci muito crente hoje eu estou salvo, mas eu agora fiz uma coisa errada, não estou mais salvo. Irmãos, é sim ou não. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você caminha com Cristo ou você caminha com o adversário. Mas nós somos de Jesus, amém? A nova aliança foi sancionada por meio do sangue de Cristo. Nós lemos sempre Mateus 26 na palavra da Santa Ceia, onde lá está escrito: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia! O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Ele enfrentou e passou tudo o que ele passou, por mim e por você. Por mim e por você. Aleluia! Que nesta noite nós saímos com essa mentalidade que o Senhor já tem trabalhado em nossos corações, de que o sacrifício dele lá na cruz do Calvário cobre todos os nossos erros, cobre todos os nossos pecados. Quando nós chegamos com o coração inteiro diante de Deus, quando nós nos rendemos diante do Senhor, entregamos para Ele a nossa vida, Ele transforma a nossa vida e nós passamos da morte para a vida. Assim como o povo do Egito passou da escravidão para a liberdade, nós passamos da morte causada pela escravidão do pecado, nós passamos para a vida, e a vida eterna com Cristo Jesus. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não está falando apenas de uma vida próspera nessa terra, de uma vida feliz nessa terra. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de vida completa. Quando nós passamos lutas, problemas, dificuldades, decepções em nossa vida, mas Jesus está em nós, Cristo habita em nós, o Espírito Santo está em nós, nós erguemos a nossa cabeça e nós continuamos avançando e nós continuamos vencendo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, o general desta guerra é Cristo. Por causa do seu sangue poderoso, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Lembra que eu falei do sacerdote no Velho Testamento? Ele tinha que ser aspergido sangue sobre ele, para que ele fosse purificado, para que o povo fosse purificado. Era ele que representava o povo e entrava no Santo dos Santos. Mas quando Jesus, ele morre naquela cruz, a Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo. O templo tinha um véu que separava o lugar santo dos santos, onde dali só passava o sumo sacerdote. Agora todos nós temos acesso a esse lugar. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós temos acesso à presença do Espírito Santo. Você não precisa esperar que alguém ore por você.
para você receber a presença de Deus. Você não precisa esperar que alguém imponha as mãos sobre você para você receber o Espírito Santo. Assim como quando estamos ministrando aqui, o pastor não precisa ficar dizendo: ora irmão, ora. Ninguém precisa dizer para tu orar, tem que abrir a tua boca e orar. Canta irmão, canta, ninguém precisa dizer para tu cantar. Abre a tua boca e canta e adora o Senhor Jesus e glorifica o Rei da Glória. É o momento da adoração. Você só precisa de Jesus, amém? O véu do templo se rasgou, você tem acesso à presença de Deus. Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que não foram a uma igreja, que não ouviram falar de Deus em outro momento, mas que às vezes sozinha numa situação ruim, às vezes sozinha em um lugar ruim, ela disse: Deus me ajuda, e Deus falou com ela. Quantas vezes Jesus apareceu em sonho para pessoas que se converteram a Cristo? A igreja, irmãos, é onde o povo se une, onde o povo se afia, onde o povo se ajuda, onde o povo caminha em direção à vida eterna, em direção a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas você, irmão, tem acesso a Deus, tem acesso ao Espírito Santo, tem acesso à presença de Deus. O Deus que fala comigo, fala contigo. O Deus que usa esse irmão que está do teu lado, pode usar a tua vida também. Assim como eu fui escolhido, você também é um escolhido, você também é uma escolhida. Acredite que Deus pode e quer usar a sua vida. Então entre no Santo dos Santos, entre na presença de Jesus. Lembra que eu falei no Velho Testamento que o leproso era purificado quando o sangue era aspergido sobre ele? Tinha confirmado a sua cura somente quando o sangue era aspergido sobre ele. Quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz e nós, pela fé, o aceitamos, nós cremos, nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos limpos de toda a lepra do pecado. Nós somos limpos de toda a lepra do pecado. Aleluia, o sangue de Jesus é poderoso para te libertar, o sangue de Jesus é poderoso para te salvar, o sangue de Jesus é poderoso para mudar, é a realidade da sua vida, é pelo sangue de Jesus que nós alcançamos vitória, amém? Muito bem lembrado, a pastora testemunhou agora há pouco aqui, quando ela clamou pelo sangue de Jesus, naquele instante nós fomos curados. Naquele instante nós recebemos a cura completa. Naquele instante nós recebemos a libertação. Se o sangue do Cordeiro não fosse derramado, se o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não fosse derramado naquela cruz, nós estaríamos hoje condenados ao inferno. Mas para a glória de Deus e para a alegria de cada um de nós que estamos aqui hoje, nós não nos preocupamos mais com o inferno, porque nós temos convicção de quem é o nosso Deus, nós temos convicção de que somos salvos, nós temos convicção de que Jesus é conosco. E a nossa missão é passar isso para os nossos filhos e para as próximas gerações. Hebreus 13:20, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele é o teu pastor, Ele é o teu sumo pastor. É Ele que é o seu pastor e não deixa faltar nada na sua vida. O salmista falou: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele tem convicção de que tudo que ele precisa ele encontra em Deus, de que tudo que ele precisa ele encontra no Senhor. Irmão, tudo que você precisa você encontra em Jesus. Aleluia. Um relacionamento não compra Jesus, irmão, mas Jesus pode te dar um relacionamento abençoado. Dinheiro não compra Jesus, mas Jesus pode te dar uma vida próspera. Aleluia. O pecado jamais vai te aproximar de Deus, porque os ouvidos dele não estão fechados, nem a sua mão encolhida, para que ele não possa abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus e se prepare para ter uma vida cheia da presença de Deus. Eu não posso te prometer uma vida de riqueza material.
Eu não posso te prometer algo que nem Jesus prometeu, uma vida sem problema, uma vida sem aflição. Mas o que eu posso te prometer é o que a Bíblia te promete: uma vida transformada, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia da alegria do Espírito Santo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vencemos pelo sangue de Jesus, irmãos. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Você sabia que você está morrendo ou não? Que é isso, pastor? Está amarrado. Cada segundo que passa está mais perto do dia da nossa morte. Cada segundo que passa está mais perto do dia da nossa morte. Só que olha o que diz em Apocalipse: aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro não amaram nem a própria vida. O apóstolo Paulo disse assim: eu não tenho a minha vida por preciosa. Aleluia. O que importa é viver para Deus. Tenha você um dia de vida ou 50 anos mais de vida, viva para a glória do Senhor. Viva para a glória de Jesus. Aleluia. Viva de maneira, como eu falo sempre, que eu não precise mentir no teu velório. Se é que é eu que vou fazer o teu velório. Quando faz o meu antes vai saber, né? Mas pela lógica o pastor vai fazer o velório dos irmãos. Não todos, é claro, já fiz alguns. E teve alguns que eu tive que mentir, pois tive que pedir perdão para Deus. O irmão era uma bênção, fiel a Deus. A irmã era uma bênção, fiel ao Senhor. Um homem temente a Deus. Uma mulher casta, temente a... Não era. Viva de maneira que a tua vida seja para a glória do Senhor. Se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Queria te convidar, meu irmão. Daqui a pouco nós vamos participar do momento do cálice, da bênção. Mas eu queria te convidar a fechar os teus olhos aí no seu lugar. E por um instante adorar o Senhor. Por um instante glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo.
levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos